Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui mais uma vez, só que para contar a história da Lia. Todo mundo ouve falar dela, mas não sabe direitinho a história dela. E aí eu vim explicar um pouquinho assim, mais sobre a história dela, né? A Lia, ela foi a irmã mais velha de Raquel, ela era filha de Labão e ela foi a primeira esposa de Jacó, né? Ela morava em Harã. A Bíblia não fala nada sobre a mãe de Lia e nem de fatos acontecidos antes da chegada de Jacó em Harã. Então a Bíblia não fala nada sobre isso. É, a Lia foi, como eu te falei, a primeira esposa de Jacó. Jacó, ele saiu fugido, né? Porque ele teve uma contenda com o irmão, que é uma outra história que a gente vai contar pra vocês, tá? Ele teve uma contenda lá com o irmão dele queria pegar ele, então ele saiu fugido e foi se abrigar na casa do tio Labão. E assim que ele chegou em Harã, ele viu a sua prima Raquel, porque ele se apaixonou perdidamente na hora, né? Ele se apaixonou de verdade por ela. E aí ele chegou até o tio, que era o Labão, falou assim: "Olha, tio, eu me apaixonei pela sua filha, que era prima dele, Raquel, e eu proponho um acordo com o senhor. Vou trabalhar para o senhor 7 anos, e aí no final desses 7 anos eu quero que o senhor me dê a mão da sua filha Raquel em casamento." E aí Labão falou: "Tudo bem, trabalha para mim os 7 anos que eu te dou a minha filha Raquel." E aí foi, ele trabalhou 7 anos e assim, ele amava tanto Raquel que ele nem sentiu esses anos pesarem nas costas dele. Passou muito rápido porque ele tinha um amor muito grande por Raquel. Quando chegou os 7 anos, o que aconteceu? Labão enganou ele, deu a sua filha mais velha, Lia, para casar com ele. E ele só percebeu que estava casando com a irmã mais velha no dia seguinte, quando amanheceu, quando ele já tinha consumado o casamento. E aí ele percebeu que tinha casado com a irmã mais velha. Então ele foi tirar satisfação com o tio. Chegou lá e falou: "Ah, tio, você me falou que ia me dar a Raquel, trabalhei os 7 anos, e você me deu a Lia." E aí Labão falou assim: "Ó, não é de costume a gente dar a filha mais nova antes que a filha mais velha tenha casado. Então faz assim, fica com a minha filha, casado com a minha filha Lia, você já consumou o casamento e tudo, fique casado com ela, trabalha mais 7 anos pra mim e eu te dou a Raquel." E foi o que ele fez. Ele amava tanto a Raquel que ele aceitou. Ele falou: "Tá bom, vou trabalhar mais 7 anos e vou ficar com a Raquel." Então ele trabalhou 7 anos lá e aí no final dos 7 anos casou então com a sua amada esposa Raquel. A Bíblia fala que Jacó sempre deixou assim bem visível o seu amor maior por Raquel. E fala também que ele até assim muitas das vezes desprezava Lia. E diz que Lia e Raquel viviam em muita contenda por conta dos ciúmes e a disputa do amor do seu, né, a marido Jacó, que só tinha olhos mesmo para Raquel. Então Deus, ele se compadeceu de Lia. E aí o que ele fez? Durante muito tempo, Raquel ficou estéril. Durante muitos anos a Raquel foi estéril. Depois ela teve 2 filhos e tudo mais, que é uma outra história que a gente vai contar pra vocês também. Mas depois ela teve. Mas enquanto isso, enquanto muito tempo ela foi estéril, já Lia não, ela teve 7 filhos. Deus concebeu 7 filhos para ela. Ela teve 6 filhos homens e uma filha menina, né? Que era a Diná, que todo mundo conhece a história dela também. E aí, depois que ficaram casados, que ela teve os 7 filhos, aí Raquel teve mais 2 filhos, que um deles foi José, da conta lá do Egito, barará, biriri. E aí, o que acontece? Depois de muito tempo casado, Raquel, depois que teve os 2 filhos, morreu, né? Ela morreu, se eu não me engano, ela morreu quando ela deu à luz ao seu segundo filho. Depois de alguns anos, a Lia morreu. A Lia, quando ela morreu, ela foi sepultada no túmulo lá da família de Jacó, em Hebron. E depois disso é que aconteceu lá a ida de Jacó para o Egito, que o povo foi para o Egito, e aquela história lá maravilhosa que todo mundo conhece, né? E depois que Jacó foi para o Egito, as 2 mulheres morreram, e aí vocês conhecem a história, o final, tá? A história de de Lia, foi contada no livro de Gênesis. Tem traduções de Bíblias que ela é conhecida também por Leia,
Depende da tradução da Bíblia. E também ela aparece, a história dela aparece também um pouquinho no livro de Ruth, ao lado de Raquel, como edificadora da casa de Israel. Tá, gente? Então essa foi a história, um pouquinho da história da Lia. Eu espero que vocês tenham entendido, conseguido compreender, que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho a informação de Lia, tá? Eu vou contar, vou ver se toda semana eu ponho um vídeo aí contando de algum personagem da Bíblia para que eu e você possa aprender mais sobre a história, tá, gente? Um beijo para todo mundo, boa noite. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal. É isso, fiquem todos com Deus. Boa noite.